Não é só pelo mapeamento de satélites ou pelo avanço dos defensivos químicos que a tecnologia é aplicada ao agronegócio. Em diferentes situações, a pulverização aérea, praticada de forma correta e sustentável, é uma oportunidade para melhorar os resultados do produtor rural. Estamos em São Desidério, na Bahia. Aqui, muitos agricultores já utilizam a aviação agrícola para aplicação de defensivos ou mesmo cobertura. Regis Seulin conta que sempre foi um entusiasta da aviação agrícola e alguns motivos lhe chamam a atenção. O time das aplicações, o não amassamento, ou seja, quando você tem um tempo curto para um combate de alguma praga, o avião faz em tempo hábil, né? Isso se traduz em produtividade. O agricultor ainda destaca que sempre fez as contas. A aplicação aérea compensa na hora de passar a régua. Em termos de custo, muita gente acha que o avião onera. Na verdade, se for fazer os cálculos, ele, pelo custo-benefício, ele fica mais interessante até que a aplicação terrestre. É lógico que tem algumas aplicações que tem que necessariamente ser com o terrestre. Mas se falando em avião, eu acho que o avião é uma ferramenta, hoje é um trator numa fazenda. E ele se faz necessário. As principais vantagens da aplicação aérea são velocidade de aplicação, menor amassamento, poder pulverizar em locais de difícil acesso e ainda diminuir os riscos de contaminação dos colaboradores. Tudo isso pode proporcionar maior rendimento. Você consegue 6 vezes mais ao dia aplicar com uma aeronave dessa, em relação à pulverização terrestre. Questão de aumento de produtividade em relação ao amassamento, você vai produzir mais com menos, ou seja, de 5 a 7% em amassamento nas culturas de grãos. Então isso, você coloca na produção mundial, o que isso nos traz? A sustentabilidade está aí. No Brasil, os primeiros aviões agrícolas começaram a operar por volta dos anos de 1947. No início, as principais empresas concentravam-se na região sul do país. Em 2018, eram 253 empresas no Brasil. Em 2019, 267, um salto de mais de 5%. Valcir Baron tem uma empresa de aviação agrícola no oeste baiano, em Rosário. Ele iniciou as atividades em 2003 com 2 aeronaves. Hoje são 6. O empresário viu que a região sofria com a falta de aplicações na janela certa. Hoje a gente teve, alguns anos atrás, um dos maiores saltos foi o GPS nas aeronaves, que antigamente a gente balizava, tinha bandeirinhas, chamava de bandeirinhas, tinha pessoas com a bandeira lá no canto. Hoje nós não temos mais faixa em lavoura nenhuma. Antigamente com bandeirinha, tinha uma bandeirinha que esquecido, dava os 20 passos, ou dava 20 passos para trás, então ficava aquelas lavouras com faixa. Hoje a gente não tem mais isso. A aviação é requisitada para diversas funções, como, por exemplo, a aplicação de defensivos, realizar semeaduras e prestar apoio no combate a incêndios rurais. Eu acredito que o principal é defender a lavoura, a agropecuária. Esse é o ponto mais importante da aviação e é onde ela é mais utilizada. Mas nós não podemos deixar de falar sobre combate a incêndios, que até eu li uma vez de um estudo de um corpo de bombeiros aí que se fala em 7-1. Então tem muitas vantagens do avião. Semeadura, nós falamos no arroz, mas hoje aqui na Bahia nós estamos fazendo muito pós-semeaduras, que são semeaduras em culturas já existentes, em soja, em milho, semeaduras com milheto, com braquiária, e que trazem uma série de benefícios ao solo e à própria cultura que virá no próximo ano. Em algumas culturas, o empresário acredita que a aviação agrícola é primordial. Pega uma cana-de-açúcar, por exemplo.
Como que a gente vai fazer uma aplicação em cana-de-açúcar quando ela estiver num estágio lá elevado, 2 metros, 3 metros de altura? Como que a gente vai entrar com pulverizador? Não tem que ser de avião. Tu pega um eucalipto, como que nós vamos combater o percevejo australiano sem ser com avião? Não tem como. Tem que ser com avião. Pega seringueira, as pragas da seringueira. Tu pega banana. Como é que nós vamos combater pragas da banana, fungos da banana que dizimam plantações sem avião? Não tem. As questões de segurança também são observadas com muita atenção. Um ponto sempre em destaque é a deriva. Em questão a isso, né, tem vinculado a questão da deriva, que é uma coisa muito importante. Você tem que ter, uns cuidados em relação à nascente, em relação a vizinhos, outras culturas. É muito importante que você respeite isso e principalmente capacidade técnica. É um treinamento para o seu encarregado direto de aplicação, para o piloto, para as boas práticas de manejo, né? Treinamento para o dosador, treinamento para quem carrega esse defensivo, treinamento para as pessoas envolvidas em todo o processo. A aviação agrícola é muito fiscalizada. Nós temos aí o Ministério da Agricultura que fiscaliza, nós temos secretarias estaduais, municipais que fiscalizam, nós temos a ANAC que fiscaliza, nós temos CREA. Então nós temos cerca de 7 órgãos que nos fiscalizam. Antes de ir para o céu, equipe técnica e pilotos fazem um planejamento com um receituário agronômico. Ele é passado por um técnico agrícola executor em aviação agrícola, tá? Desta maneira, o técnico chega para mim, me apresenta, a gente vai olhar a área, faz croquis da área, analisa a situação atmosférica do dia para decidir qual a melhor forma de aplicação para aquela condição do dia, para aquela condição atmosférica. Então, assim, são vários profissionais envolvidos para que se tenha uma qualidade de aplicação realmente satisfatória. André Pergoraro é piloto e trabalha na mesma empresa há 14 anos. Está acostumado com a rotina intensa durante as safras. Quando tu chega no final da safra e vê que os teus clientes que tu prestou serviço atingiram uma produção de alto nível de qualidade e mesmo em questões de produtividade, isso tudo se torna muito mesmo gratificante. O Brasil vive bons momentos, tanto no desenvolvimento de tecnologias aéreas, como em expectativas para o futuro. Os drones também entraram neste setor. Mas eu vejo ele mais em culturas de alto valor agregado, que estas são de áreas menores. Mas eu não vejo ele entrando em áreas grandes como é aqui, como é no Mato Grosso, ou seja, áreas de soja eu não vejo ele entrando ainda. O helicóptero já fica numa parte intermediária, eu acredito que é entre o drone e o avião agrícola. Nós realmente temos que produzir mais, sem muitas aberturas de área, onde a gente ainda tem condições, né? Mas é um futuro muito promissor para a agricultura no Brasil. Se você aí ficou interessado na profissão, fique atento, porque é preciso seguir uma série de pré-requisitos. Ir acumulando horas de voo até sobrevoar efetivamente os campos. Ela vai para uma escola de aviação civil, no qual ela vai ter que fazer no mínimo 35 horas de voo para pedir o cheque DPP, ou seja, piloto privado. Passando essa etapa, você tem que fazer o curso de piloto comercial, ou seja, mais você tem que atingir um somatório de 150 horas para também pedir o cheque da carteira de PC, que é piloto comercial, tá? A partir disto, tu tem que ter o pré-requisito mínimo para se candidatar a fazer o curso de piloto agrícola, são no mínimo 370 horas. Também tu vai para uma escola de aviação civil destinada à formação de piloto agrícola em específico. Você vai ter noção básica de produtos, né, para aplicação,
altura de voo, que é uma altura baixa, então é um voo perigoso, análise de obstáculos e condições atmosféricas mais direcionadas à aplicação aérea e ao voo agrícola em específico. A aviação hoje é uma aviação consciente e por isso ela não pode parar, ela é importantíssima e ela não vai parar. Nós vamos nos adequar cada vez mais para produzir um alimento cada vez melhor à mesa do brasileiro.